para todos nós. Embora ainda tenhamos sol, já é noite, né? É o fenômeno aí do nosso verão, como horário de verão. Nós agradecemos a oportunidade de aqui estarmos mais uma vez nessa cidade, também nessa instituição que é do nosso coração, né? Onde a gente tem irmãos que são muito queridos nossos. E a nossa proposta é de conversarmos hoje sobre a família. Nós não colocamos nenhum título específico, colocamos a família, porque nós vamos abordar sobre este núcleo de uma forma bem ampla. Então, se alguém quiser fazer alguma intervenção, uma pergunta, uma colocação, sinta-se bem à vontade. A gente está aqui num momento informal. Como eu disse, nós vamos conversar sobre o tema. Então nós vamos utilizar de alguns autores espíritas que nos falam sobre essa temática. Joana de Ângeles, André Luiz, Emmanuel, que vão nos trazer então algumas reflexões aí acerca deste laboratório, que nem diz a Joana. Então tá aí, já está mais visível. Segundo Joana de Ângeles, no livro SOS Família, cujo médium que a recebe é o Divaldo Pereira Franco, ela diz que a família, está aí ela, a Joana na foto, é um laboratório vivo de experiências e aprendizado, uma verdadeira escola para a educação dos espíritos na sua ansiosa busca da felicidade, que ainda não é desse mundo, mas pode nele começar. Então vejam aí um conceito que a Joana de Ângeles nos traz para refletir sobre a família, um laboratório vivo de experiências e aprendizado. Num laboratório a gente faz combinações de elementos químicos, não é verdade? Elementos diferentes, com características diferentes e que vai resultar num produto final que deve ser útil para a nossa utilização, por óbvio, né? Então ela está fazendo essa analogia. Então dentro de um lar, nós podemos assim também nos identificar que nós vamos encontrar espíritos de diferente gradação evolutiva, cada um com as suas características, algumas afinidades, outros bem diferentes uns dos outros, e que vai dar algumas combinações que podem resultar em conflito, como podem resultar em harmonia, vai depender aí da ação, e reação de cada um. A Joana continua dizendo, neste mesmo livro, que a família é, antes de tudo, um laboratório de experiências reparadoras, no qual a felicidade e a dor se alternam, programando a paz futura. Então, laboratório de experiências reparadoras. Vejam, ela já acrescentou aí outro elemento importante, uma reparação. O que isso significa? Que a gente não está junto com os nossos familiares apenas a título de nos agregarmos acidentalmente, às vezes, como a gente pensava quando tinha as ideias puramente materiais, como um acidente biológico, só um contato físico, na verdade, uma troca de experiência. Mas são situações que nos ensejam uma reparação por falhas que, quem sabe, a gente cometeu um contra o outro no nosso passado. Agora a oportunidade de reparar, de resgatar, de reajustar. É o que ela nos coloca ali, programando então a paz futura. Está aí o Divaldo Franco, o médium, e uma das capas desta obra. E o Emmanuel, o mentor do Chico Xavier, no livro Caminho, Verdade e Vida,
e tomando como base uma mensagem que tem aí o título de Parentela, diz que nem sempre os laços de sangue reúnem as almas essencialmente afins, que se gostam, né, que têm os mesmos gostos. Frequentemente, pela imposição da consanguinidade, grandes inimigos são obrigados ao abraço diuturno sob o mesmo teto. Vejam que interessante, às vezes inimigos se reúnem na mesma família, sob o mesmo teto, e como ele diz ali, são obrigados, por causa dessa relação consanguínea, a um abraço diuturno, reparando, portanto, essas falhas, né? Estes conflitos criados outrora. Então é uma oportunidade valorosa concedida por Deus para que a gente possa se reharmonizar com nossos irmãos. O mesmo Emmanuel diz no mesmo livro que a família significa o cadinho de lutas, por vezes acerbas, em que devemos diluir as imperfeições dos sentimentos. O que seria um cadinho? Alguém saberia dizer? Ele faz ali uma analogia, né? Que a família seria uma espécie de cadinho de lutas. Pedacinho? Oi? Pedacinho? Não, isso é um bocadinho. Cadinho é outra coisa. O que seria um cadinho? Alguém sabe? É algo relacionado à forja. Forja. É, pode ser. Na verdade, é uma espécie de forno, né? Aonde o ferro, os metais são derretidos, né? Numa temperatura elevadíssima. Então vejam a analogia que o Emmanuel faz. É como se fosse um desses fornos, né, que derretem metais, a família. Por vezes estas lutas no contexto lar são acerbas, ou seja, são árduas, difíceis, né? Se a nossa família é mais tranquila, que bom que é, nós merecemos. Mas quando ela é difícil, né, e nós conhecemos dramas terríveis familiares, que precisam inclusive de auxílio externo, né? Então é um cadinho de lutas a serem suportadas para diluir, né, derreter as imperfeições dos sentimentos. Aí nós vamos aprender a tolerar, nós vamos aprender a perdoar, nós vamos aprender a ter mais paciência, a ouvir mais ao invés de só falar. É um cadinho de lutas, e assim a gente vai também diluindo o nosso orgulho, o nosso egoísmo, esta forja, né, como disse o João Paulo, diuturna no contexto do lar. Como diz uma amiga nossa que trabalha na instituição que a gente frequenta lá em Gi, ela diz que a família é a primeira sala de aula que nós vamos frequentar quando nós voltamos ao mundo. Tem outras salas de aula, né, que a gente vai depois, ao longo do nosso desenvolvimento, frequentar. A família é a primeira. Porque aqui na Terra nós estamos numa escola. Estamos aqui para aprender, para reparar, para crescer. No Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar também referências em relação à importância da família, da paternidade, da maternidade. E o Kardec então pergunta se exercem alguma influência os espíritos dos pais sobre o filho depois do nascimento desse. Se nós, né, enquanto pais, exercemos alguma influência sobre nossos filhos após o nascimento deles. E os espíritos respondem sim, bem grande influência exerce.
Conforme já dissemos, os espíritos têm que contribuir para o progresso uns dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os de seus filhos pela educação. Constitui-lhes isso uma tarefa, uma missão, ele vai dizer num outro momento. Tornar-se-ão culpados se vierem a falir no seu desempenho. Então, mesmo que seja às vezes difícil, e tem situações bem difíceis, e cada vez parece que é mais complexo educar as crianças, os filhos. É um desafio, mas é uma missão, uma tarefa valorosa para os pais, porque é uma alma que vem do espaço para progredir. E nós aceitamos, enquanto pais, essa tarefa, essa missão. E devemos fazer de tudo para cumpri-la bem. Principalmente através do nosso exemplo, dos nossos bons hábitos, porque os filhos tendem a nos imitar. Então a gente é uma referência, com certeza, sempre educativa aos nossos filhos. E se a gente falir por negligência, por omissão, por preguiça, por autoritarismo, bem, então nós vamos nos sentir culpados, a consciência vai nos assolar, nós vamos ter que retornar para as reparações necessárias novamente. Então, por isso é tão importante a gente ter o conhecimento da doutrina espírita sobre os objetivos da nossa estada aqui na Terra, que não é, com certeza, uma mera passagem sem comprometimentos, sérios, graves. É uma tarefa que a gente assumiu com responsabilidades uns para com os outros e dentro da família muito mais. No mesmo livro, a questão 209, o Kardec pergunta por que é que de pais bons e virtuosos nascem filhos de natureza perversa, maus. Por outra, por que é que as boas qualidades dos pais nem sempre atraem, por simpatia, um bom espírito para lhes animar o filho? Então, o que a gente vê aqui? Contexto familiar em que os pais são virtuosos, são bons, têm bons hábitos, dão uma educação adequada, têm uma boa estrutura em todos os sentidos, e os filhos que vêm são o contrário disso. Ele está perguntando por quê. E a resposta dos espíritos: não é raro que um mau espírito, um espírito inferior ainda, vicioso, peça-lhes sejam dados bons pais, na esperança de que seus conselhos o encaminhem por uma melhor senda. E muitas vezes Deus lhe concede o que deseja. Então, no momento da programação reencarnatória, alguém que está bastante comprometido com os vícios, tem más tendências e pode sim ter vínculos com estes pais, algum vínculo, pede ao seu benfeitor, aqueles que organizam as reencarnações, para que lhe seja dada a oportunidade de renascer num lar com pais que tenham bons hábitos, uma conduta adequada, tenha valores nobres, para que justamente ele tenha um suporte para não falhar de novo. O meio onde ele vai renascer vai lhe permitir um recomeço mais salutar. Então isso pode ser possível acontecer, e os pais, então, nesse sentido, devem ajudar os filhos que vêm, e que são desafios, às vezes trazem grandes problemas, mas com certeza é possível rever a educação junto a esse irmãozinho, e dessa forma ele virá a se inserir na sociedade para fazer o bem, e isso, só por isso, já é muito positivo.
Esse aí é o André Luiz, para quem ainda não conhecia. André Luiz, que escreveu pelas mãos do Chico Xavier uma série de livros excelentes, né? O Repórter do Mundo Espiritual. Ele fala para nós aí dos casais, porque nós temos que entender que uma família, ela começa por um casal, um homem, uma mulher que se encontram, casam, e então tem filhos, e aí se forma uma estrutura familiar. Claro que hoje, né, existem várias famílias que são diferentes, estruturas diferentes, não deixam de ser famílias por essa razão. Mas comumente é através do enlace matrimonial que começa a se formar um lar. Então, nesse livro Sol nas Almas, e que esse livro, na verdade, foi psicografado pelo Valdo Vieira, ele diz que nós devemos compreender que o matrimônio é uma escola e que os cônjuges tudo precisam fazer nos domínios do possível para que não seja modificado o programa trazido à Terra por eles mesmos, na lei da reencarnação, alterando dessa forma o plano de serviço, com separações reconhecidamente desnecessárias. Reconhecidamente desnecessárias. Às vezes a gente vê separações acontecendo que não precisariam acontecer. Se tivesse um pouquinho mais de tolerância, de paciência, de perdão, não precisaria se separar e postergar um compromisso que foi firmado anteriormente, porque vai ter que haver novamente o reencontro destas duas pessoas. Quando ficou algo, né, sem ser alcançado dentro da programação, quando teve que se reencontrar, refazer. Nem sempre vão precisar voltar no papel de esposo e esposa. Pode ser outros papéis no contexto do lar, mas é necessário que haja esse reencontro para que o compromisso se consolide, né? Se finalize, haja reparação. Então, é muito frequente e comum que hajam separações. A doutrina espírita não é contra. Inclusive no Evangelho segundo o Espiritismo nós vamos encontrar lá um capítulo que fala sobre a indissolubilidade do casamento e sobre o divórcio. Que há situações em que é preferível que haja uma ruptura temporária, né? Justamente é temporária porque vai ter que haver um reencontro, antes que aconteça algo pior para os dois, inclusive com risco de morte muitas vezes, né, por suicídio, por homicídio, agressões. Então é melhor que realmente cada um siga seu caminho, distantes um do outro, do que chegar a esse ponto, né, mas sabendo que vamos, né, ter que nos reencontrar novamente. E às vezes tem os filhos, né, que também fica uma situação difícil. Então sempre é preferível que haja um reajuste, um entendimento. E se for inevitável a separação, ou aqueles que já se separaram, procurar ter um diálogo, um entendimento ainda, e não uma relação que seja de inimizade. Porque aí já vai diminuindo um pouco a desarmonia que se formou. É o que a doutrina espírita nos ensina. E o Emmanuel, no livro Vinha de Luz, ainda dentro desse contexto, né, esponcialício, tua esposa mantém-se em nível inferior à tua expectativa, lembra-te de que ela é mãe de teus filhinhos e serva das tuas necessidades. Teu esposo é ignorante e cruel,
não esqueças que ele é o companheiro que Deus lhe concedeu. Então, uma forma de compreender algumas situações, frisamos, quando há agressões, né, então tem que haver aí um diálogo, né, uma conversa, um acerto de contas, porque é preciso que a gente preserve o mínimo de respeito também, né, de um pelo outro e por si mesmo. Mas o Emmanuel está nos convidando para uma reflexão mais aprofundada nessa mensagem, da qual nós tiramos uma parte que se chama Vida Conjugal, e está nesse livrinho muito bom que se chama Vinha de Luz. Esse é outro livro excelente, que teve a sua última edição na década de 90, mais ou menos em 1996, pela FEB. Não sabemos por que não foi mais editado, mas ele fala de um tema muito necessário na atualidade, que é sobre o sexo, sobre as energias sexuais e como elas devem também ser disciplinadas por nós, porque nós estamos recebendo uma avalanche de influenciações relacionadas ao sensualismo, né? O estímulo à precocidade sexual, a deturpação. E isso entra no nosso lar. Nós falamos já sobre isso numa outra ocasião aqui, quando trouxemos a palestra sobre os estimulantes depressivos. Isso entra no nosso lar através da televisão, da internet e de outras formas. E os nossos filhos, né, os pequenos, ficam à mercê disso. E esse livro, Sexo e Evolução, traz reflexões muito importantes sobre as energias sexuais, sobre o que é a sexualidade, afinal. Porque a gente acha que sexo é só uma manifestação corpórea através de uma relação sexual. Não é isso. Isso é só uma das formas de manifestação das energias sexuais, que são criadoras, para que haja a reprodução aqui na Terra. E o Emmanuel é fantástico nas reflexões que ele traz sobre isso e que são compiladas nessa obra, assim como também ele pega as obras do André Luiz e faz uma pesquisa, né, colocando ali também as ideias pessoais. Então, se alguém tiver acesso a esse livro, né, é uma ótima leitura, do Walter Barcelos. E ele diz ali, então: quem consegue amar verdadeiramente algumas almas no reduto doméstico está preparado para servir mais além, junto à humanidade, em tarefas variadas e que exigem maior abnegação. Veja só. Então, para a gente ter um alcance maior no trabalho da caridade, nós temos que exercitar a abnegação dentro de casa. Não adianta muitas vezes, adianta, né, para aqueles a quem a gente vai estender a mão, a gente querer fazer a caridade em lugares inóspitos, né, onde tem uma necessidade extrema, quando dentro do nosso lar a gente deixa a desejar. Não está ouvindo as súplicas das lágrimas de alguém que está, um familiar nosso sozinho, enfermo, necessitado. Então, aonde que a gente vai exercitar a caridade primeiro? É dentro de casa. O nosso próximo, mais próximo, é o familiar. E aí, então, a gente vai angariar aquela autoridade moral para ir mais além. Não quer dizer que nós não vamos fazer serviços de caridade fora, né, das fronteiras do lar, por causa que a gente ainda não terminou nossos compromissos familiares, né? Ele não quer dizer isso. Ele quer dizer que a gente não pode esquecer destes compromissos com a família. Isso é muito importante, porque é isso que vai nos dar méritos para chegar mais além. E olhem que interessante o que o André Luiz diz
no livro Sexo e Destino, sobre isso. O livro é esse aí. Na verdade é um benfeitor, né, que está falando, e o André Luiz registra no livro. Ele diz que alcançam a pátria espiritual na condição de enobrecidos filhos de Deus, as grandes mulheres e os grandes homens, justificadamente considerados grandes, diante da providência, quando suportam sem queixa as infidelidades e as violências do parceiro ou da parceira do reduto doméstico, esquecendo incompreensões e ultrajes recebidos. Será que um dia a gente já pensou que no plano espiritual, os que têm esse reconhecimento de espíritos considerados grandes e enobrecidos, porque eles suportaram algumas situações difíceis que ele, né, o benfeitor, caracteriza ali como infidelidade, violência no campo doméstico, aprendendo, né, exercitando a abnegação, a paciência, o perdão. Evidentemente, nós voltamos a falar que quando chega as raias, né, da pessoa não suportar e correr um risco, né, que vá trazer danos irreparáveis, é melhor que haja ruptura. Mas dentro do possível, né, a gente deve manter o compromisso. Porque todos nós erramos ainda. Não há criatura pronta e perfeita sobre a face da terra, a não ser que esteja em missão. Aí é diferente, não tem mais nada para reparar. Mas estes espíritos, nesta condição, são raros. A maior parte, né, é ainda de espíritos comprometidos. Então a gente vai errar. Isso está dentro da condição evolutiva nossa. Sabendo disso, a gente não pode esperar do nosso parceiro, da parceira, um constante acerto, que eles vão agir de conformidade com os nossos desejos sempre. Porque eles também têm os desejos deles. Têm imperfeições, tendências nocivas. E nós não estamos aqui querendo justificar alguma infidelidade com esse texto. Não é esse o objetivo. A questão é orientar para saber como proceder, qual é o melhor procedimento. Se quisermos alcançar uma maturidade espiritual e não aquilo que o mundo nos manda fazer, processar, devolver no mesmo teor. Jesus nos ensinou há muito tempo atrás a estender a outra face quando nós somos agredidos. Não quer dizer nós nos atirarmos no chão e deixar que a pessoa, seja quem for, nos humilhe. Não é isso. É mostrar uma postura, uma conduta diferente, um proceder diferente, de compreensão, de perdão e não de agressão, porque senão nós nunca vamos sair desse círculo de violência. E é impressionante como essas atitudes violentas ainda atraem a nossa atenção. Como essas lutas de MMA que agora tem. O que faz com que isso atraia tanta gente? Uma coisa tão agressiva, tão violenta, animalesca até, porque fere.
O que faz com que, num determinado capítulo de uma determinada novela, tenha havido um pico no Ibope, na assistência, quando uma das protagonistas foi violentamente agredida, e ela era uma vilã, né? E fez com que as pessoas ficassem à frente da tela vendo ela ser agredida, né? Como um desejo de vingança. Agora, né? Estamos vingados porque a Carminha foi agredida. Teve um pico de audiência fantástico. E a emissora aplaudia, agradecia no seu papel, né, de mídia materialista. Mas nós que queremos evolução, queremos paz, nós não podemos engrossar essa fileira dos que assistem esse tipo de espetáculo. Nós temos que buscar opções que são mais pacíficas, e aí a gente vai conseguir lidar melhor com situações as quais ninguém está livre de passar, tais quais estas que o André Luiz fala. Nesse livro, nessa parte aí que eles tratam do sexo, é um instituto que existe no nosso lar, que se chama Instituto Almas Irmãs, e onde então se agregam as pessoas, né, femininos, masculinos, os que foram casados ou não, que têm alguns comprometimentos com o sexo. Então, nesse instituto, eles vão reaprender a se relacionar, a sublimar, na verdade, a sexualidade. Então, ali eles têm estudos, é uma espécie assim de conglomerado, onde tem universidade, tem um hospital, tem também moradia, e eles vão reaprender a amar, vão entender o sentido da sexualidade nesse instituto. Novamente a Joana de Ângeles, no livro SOS Família, traz aí uma citação sobre a família. Irmãos que se amam ou se detestam podem estar no reduto do lar. Pais que se digladiam no proscênio doméstico, nas lutas domésticas. Genitores que destacam uns filhos em detrimento de outros. Preferem, né, um filho a outro pela afinidade. Tem que ter cuidado com isso também, né, para não negligenciar o carinho que todos necessitam. Filhos que agridem ou amparam aos pais são espíritos em processo de evolução, retornando ao palco da vida física para a encenação da peça em que fracassaram no passado. Então, lembremos o que ela disse antes. É um laboratório de experiências reparadoras, a família. Reparações. Não é um mero encontro. É um reencontro e, às vezes, de inimigos. Continua a Joana dizendo no mesmo livro: preserva, pois, a paciência, elaborando o curso de amor nos exercícios diários do silêncio entre os panos da piedade para os que te compartem o ninho doméstico. É uma orientação que ela dá no sentido de minimizarmos, às vezes, aquelas perturbações que temos no seio do lar. Na mesma obra, SOS Família, é uma obra excelente, né, que fala sobre os desafios familiares. Cristo, porém, quando se adentra pelo portal do lar, modifica a paisagem espiritual do recinto. As cargas de vibrações deletérias são negativas, pesadas. Os miasmas, né, aquelas sombras de sofrimento e de agressão, né, que a intolerância forma,
os tóxicos nauseantes da ira, isso tudo pode estar dentro do lar. Pelas nossas emissões mentais, com relações que não são bem resolvidas, com a projeção da palavra, tudo isso tem magnetismo, tem energia e fica aquele ambiente impregnado. As palavras azedas, né, elas vão rareando quando Jesus adentra no lar ao suave e doce contágio do seu amor. Então nós temos opções, mesmo que hajam dificuldades e lutas acerbas, como dizia antes o Emmanuel, no nosso cadinho doméstico, nós temos opções para amenizar. Jesus sempre nos oferece oportunidades e socorro. Falta da nossa parte nós buscarmos a Ele, nós termos mais acesso aos seus ensinamentos e atrairmos Ele para o reduto do nosso lar. E então se modificam as expressões da desarmonia e do desconforto com a presença dele, produzindo natural condição de entendimento, de alegria e de refazimento. Então nós poderíamos perguntar, mas como é que Jesus vai entrar no nosso lar? Que ali a Joana está dando uma receita para a gente poder amenizar as nossas dificuldades de relacionamento, os problemas, né, que os nossos familiares apresentam, alguma briga, alguma situação, né, grave, com Jesus. Como é que a gente atrai Jesus para dentro do nosso lar? Como é que vocês acham que a gente pode? Pensamentos positivos, fazer o evangelho. Né? Isso. É verdade, a gente que tem que abrir as portas de casa, né? Começando pelo nosso coração, para que Jesus venha. Nós temos que bater e abrir-se-vos-á, ele diz. E o Evangelho no lar é, portanto, a forma que nós podemos atrair Jesus. Com a nossa conduta de caridade, evidentemente, com todas essas formas de relacionamento que a gente já citou, que incluem a paciência e o amor. Mas às vezes as situações são tão difíceis que a gente não consegue. A gente precisa de reforço. E por isso então a gente tem que buscar fazer a nossa parte, atrair. Tudo na vida sugere esforço e trabalho. Não poderia ser diferente diante das lutas domésticas. Então o Evangelho no lar é uma das formas mais atrativas para que Jesus adentre em nosso ambiente doméstico e amenize as situações difíceis que possam lá estar. E o que é então o Evangelho no lar? É uma reunião familiar constituída de prece, leitura evangélica do Evangelho, né? E comentários edificantes com base nos ensinamentos de Jesus. É isso. Nós orientamos na Casa Espírita que isso seja feito uma vez por semana, que já está de bom tamanho. Durante 20, 30 minutos, reúna-se com os seus familiares em torno da mesa, né, para promover esta discussão, né, no bom sentido, essa reflexão sobre alguma leitura, alguma mensagem edificante que pode ser do Evangelho, segundo o Espiritismo, do Novo Testamento, destas outras literaturas, os outros livros de mensagem, mas que isso suscite um diálogo construtivo. Nós vamos encontrar no livro Os Mensageiros, o lar da Isabel, que é uma viúva muito nobre, né? Tem uma vida simples, ela é pobre, vive com
os filhos dela, que são pequenos, e ela então se reúne com eles uma vez por semana para fazer o culto do Evangelho no lar. Tem 2 capítulos nesse livro que fala sobre isso, interessantíssimo assim, a repercussão, né, do Evangelho no lar da Isabel em função do estado espiritual dela evoluído, e então ela consegue atrair muitos benfeitores para o lar dela, por essa razão. Então ela tem uma prática muito interessante no Evangelho no lar. Uma das filhas dela, cada semana, é encarregada de trazer alguma temática que ela achou interessante, né, que tenha acontecido, uma notícia de jornal ali que aconteceu na cidade, alguma coisa assim, traz, né, para ser comentada ali no grupo, e a Isabel dá a orientação cristã em cima daquele acontecimento, e eles tecem ali considerações. Depois cada um, sempre diferente, faz uma oração e encerra, né? E no livro então ela traz a menina uma situação de suicídio, né, que tinha acontecido. Ela achou uma notícia no jornal sobre o suicídio, e ela pergunta para a mãe dela por que isso acontece, né? E a mãe dela vai explicando ali, né, com as elucidações evangélicas, né, que é alguém, né, que está precisando, na verdade, de uma conotação religiosa, né, tem desgosto pela vida, talvez só estivesse vivendo os valores materiais, né, estava distante de Deus e foi optar, né, por esta escolha infeliz. E assim então eles vão tecendo ali os comentários, né? Então o Evangelho no lar pode ser feito assim, de forma simples, uma vez por semana. Será que a gente não tem um tempinho para chamar Jesus uma vez por semana, meia horinha? Se alguns membros da nossa família não desejem participar, e a gente tem que respeitar também a opinião deles, né? Façamos nós, com aqueles que desejam, ou sozinhos mesmo. Sempre é uma ponte de ligação com o alto. A gente não pode desistir, se entregar ao pessimismo, abandonar o barco. E a Joana de Ângeles, no livro Florações Evangélicas, que está aí a capa, esclarece que, mesmo num ambiente familiar conturbado, em que existe a evidente reunião de espíritos não afinados, quando se institui o Evangelho no lar, este produz sinais expressivos de paz. E aqueles que antes experimentavam repulsa pelo ajuntamento doméstico, queriam fugir de casa, descobrem sintomas de identificação, necessidade de auxílio mútuo. Porque às vezes pode ter um processo obsessivo de espíritos malévolos que desejam vingança, que não desejam a evolução daquele grupo familiar, e eles ficam ali assediando. Com o Evangelho no lar, eles são também atendidos. E aí então, né, que a repulsa dá lugar a sintomas de identificação. No livro Os Mensageiros, que a gente já citou, o benfeitor Aniceto diz ao André Luiz que toda vez que se ora num lar, prepara-se a melhoria do ambiente doméstico com a oração. Cada prece do coração constitui uma emissão eletromagnética de relativo poder. Conforme é a oração, tal é o poder dela, né? Emitido por um coração sincero e bom. Por isso mesmo, o culto familiar do Evangelho não é tão só um curso de iluminação interior, de esclarecimento, mas também um processo avançado de defesa exterior pelas claridades espirituais que ascendem em torno. Então, o que o Aniceto está dizendo aqui? Que o Evangelho no lar
protege o nosso lar. Não é só Jesus que entra com sua luz, mas também Ele evita que os espíritos inferiores encontrem as portas abertas da nossa casa e lá adentrem e façam o que bem entendam. Então, na verdade, são vibrações magnéticas que protegem, de defesa, que nós vamos, através do Evangelho no Lar, das preces, construindo para nós. Vejam que importante, né? Se aqui na Terra a gente faz cada vez edificações grades, né, alarmes e cadeados, né, fortes de proteção àqueles que são infratores, por que a gente não cuida também da nossa casa mental, das nossas relações com essa proteção espiritual? Como espíritas, a gente sabe que é necessário esse tipo de higienização, de cuidado, de segurança. O Aniceto continua dizendo que o homem que ora traz consigo um inalienável couraça de proteção. O lar que cultiva a prece transforma-se em fortaleza. As entidades da sombra experimentam um choque de vulto em contato com as vibrações luminosas desse santuário doméstico. Quando ali é feito o Evangelho no Lar, quando tem alguém que ora, quando as relações se tornam mais amenas, quando há perdão, quando há diálogo, quando há preocupação de um para com o outro, quando há amor, por merecimento, tem essa defesa. E é por isso que se mantém a distância, procurando outros rumos. Os espíritos das sombras vão procurar outros lugares onde possam adentrar e perturbar. Como é que a gente faz o Evangelho no Lar? Algumas nuances eu já falei, é bem simples, né? E a Joana, num outro livro chamado Messe de Amor, diz assim: prepara a mesa, coloca a água pura, abre o Evangelho, distende a mensagem da fé, enlaça a família e ora. Simples assim. A água para receber os magnetismos salutares dos benfeitores que vão ali nos ajudar, né? Que são nossos protetores, protetores daquele grupo familiar. Por isso a água fluidificada também, né, para cada um de nós. Enlaça a família e ora que as sombras, os desentendimentos vão se diluir. Esta, portanto, a nossa reflexão sobre a família. Esperamos ter atendido aí as dúvidas, né? E termos trazido os esclarecimentos necessários. Como eu havia falado para o João Paulo, gostaria de fazer a divulgação do Clube do Livro, que já está instituído aqui na sociedade e que a gente também tem lá em Ijuí, e que é importante a participação, associar-se ao Clube do Livro, né? Todo mês vem um título novo, diferente, são obras muito boas, esclarecedoras, espíritas, e a gente trouxe aqui para mostragem, né? Esse aqui é o livro de dezembro, tocados por ele. São relatos de espíritos diversos que tiveram experiência do seu encontro com Jesus, não necessariamente direto, né, esse encontro, mas através da dor, através da oração, uma situação difícil, e a pessoa encontrou consolo aí nas reflexões cristãs. E esse aqui é o de janeiro,
transtornos mentais, da Sueli Caldas Schubert. Ela é uma excelente trabalhadora mineira e ela traz então uma abordagem dos transtornos psíquicos ou mentais à luz da doutrina espírita. Ela trabalhou durante muito tempo em trabalhos de desobsessão, né? Então ela tem uma experiência, trabalhou e trabalha em uma experiência vasta, né, nesse tema. Então esta é a obra do mês de janeiro, R$15, são preços quase irrisórios, né? E a gente então está fazendo também o convite. Eu não sei quem é que está responsável, aí é você. Então quem quiser, né, fazer parte do Clube do Livro, todo mês receber uma obra assim valorosa por R$15, fale com o João Paulo. E para finalizar, eu gostaria de deixar então de presente uma outra obra muito valorosa e que vai servir de apoio para a realização do Evangelho no Lar e para apertar mais os laços familiares. Temos aqui um exemplar do Evangelho segundo o Espiritismo. Gostaria que viesse buscar aquela pessoa que está passando por dificuldades familiares e deseja amenizá-las, né, através da oração do Evangelho no Lar. Sinta-se à vontade para vir buscar o livrinho. Muito obrigada, irmãos, pela atenção de todos e possamos permanecer em paz, voltando aos nossos lares mais motivados. Muito obrigada, que assim seja.